Então, vimos este vídeo sobre a corrente do Golfo, a Gulf Stream, que também falou da corrente que eu queria falar a seguir, que é a circulação termoalina de profundidade. Esta corrente, como eu já disse, afeta todo os oceanos, afeta o clima e é importantíssima para regular todos os nossos processos climáticos e de temperatura. Aqui é uma outra animação, mas acho que já ficou claro como é que funciona a circulação profunda ou termoalina. Tem os dois nomes, termo porque é por diferenças de temperatura e de salinidade alina. Entretanto, vamos passar a uma outra apresentação que é dos gradientes ambientais no meio marinho. Imensas coisas, eu vou-me debruçar sobre algumas delas. Vou falar da noção de termoclina, haloclina e pinoclina. Basicamente, uma clina é uma mudança rápida ou de temperatura, termoclina, em profundidade, ou de salinidade, ou de densidade, picoclina. Por isso temos nestes três gráficos representadas as termoclina, a haloclina e a pinoclina. E então temos do eixo dos y os quilómetros em profundidade e o aumento da temperatura ou da salinidade ou da densidade no eixo do x. Então veem que num espaço de menos de 500 metros existe uma variação, até menos, se repararem bem na curva da temperatura, existe uma mudança muito rápida da temperatura. Peço desculpas que estão a entrar coisas, avisos no computador. Então temos uma variação brusca da temperatura em poucos metros, ou uma variação brusca da salinidade em poucos metros, ou uma variação brusca da densidade em poucos metros, ok? Conforme a latitude, vamos ter perfis de temperaturas diferentes. Isto é bastante importante para as produções primárias dos diversos sítios. Então, se temos latitudes altas, temos uma temperatura do mar bastante constante em profundidade, isto é, à volta dos 100 graus, dos 0 graus, digo, por isso tem uma temperatura de 0 graus desde os 3.000 metros até à superfície, em que existe um bocadinho de mudança da temperatura à superfície. Se têm baixas latitudes, que é o caso dos trópicos, do caso onde nós estamos, em Pemba, temos uma termoclina permanente, isto é, porque as superfícies da água são constantemente muito altas devido à exposição solar e as temperaturas dos fundos dos oceanos são permanentemente muito frias. E então existe uma mudança rápida de temperatura em alguns metros, constante à mesma profundidade. No entanto, nas zonas temperadas, ou zonas de latitudes intermédias, como é o caso de Portugal, temos uma termoclina sazonal, ok? Isto é, durante o verão, em que aquece bastante a temperatura da superfície, vamos ter uma termoclina a baixas temperaturas que depois, durante o inverno, desaparece e fica sempre uma termoclina a temperaturas mais baixas. Aqui temos a variação da temperatura em profundidade, vemos no Y, no eixo do Y a profundidade e no eixo do X as latitudes. Por isso veem no Atlântico aqui uma forte influência de temperaturas mais altas na zona da entrada da água do Mediterrâneo, a temperaturas médias, mas no Pacífico já não temos essa influência do Mediterrâneo de águas mais quentes e por isso temos temperaturas mais frias junto à superfície do que temos no Atlântico.
Também temos no Western Indian Ocean, que tem temperaturas quentes até bastante baixo. Aqui a salinidade, ainda se vê mais o efeito no Atlântico desta massa de água muito salgada do Mediterrâneo. No Pacífico já não se vê esse efeito, e o Western Indian Ocean vemos a influência do mar vermelho, que é extremamente salgado, e então temos nas latitudes de 10 do Western Indian Ocean uma grande penetração de água salgada. A luz também vai variar a maneira como penetra no oceano conforme a profundidade. Então temos águas oceânicas muito transparentes em termos de luz até aos 200 metros. Temos águas oceânicas médias que têm luz até aos 120 metros. E temos águas costeiras médias com luz até aos 30 metros e águas costeiras turvas que têm luz até aos 18 metros. Este é o caso de Portugal, que eu ia mergulhar e não via nada abaixo dos 15 metros, estava escuríssimo. No entanto, eu mergulho perto dos 30 e tal metros em Moçambique e as águas já são limpas, por isso a percentagem de luz que entra depende da turbidez da água e por isso depois toda a vida biológica vai depender desta penetração da luz e a quantidade de animais que podemos encontrar depende se tem luz ou não tem. Isto é só para vocês verem que o máximo de intensidade luminosa não corresponde ao máximo de atividade fotossintética, por isso o máximo de atividade fotossintética em águas mais ou menos alguma penetração de luz são os 15 metros, 20 e tal metros, que contém uma intensidade de luz média. Temos também que os nitratos e fosfatos não se distribuem nem em profundidade, nem a nível da superfície de uma forma igual. Vem aqui o efeito de upwelling da América do Sul, aqui a azul clarinho no mapa de cima, e uma fotografia de pormenor da América do Sul, vem uma zona vermelha de grande quantidade de nitratos, que é uma zona de upwelling que traz os nutrientes do fundo, ok? Por isso vêm os nutrientes em profundidade, vermelho, extremamente ricos, e a superfície muito pobre, porque os animais fotossintéticos utilizam nitratos e fosfatos, e por isso as zonas superficiais normalmente são pobres em nutrientes, a não ser que tenham este transporte da upwelling dos nitratos e fosfatos para a superfície, em que o fitoplâncton depois pode produzir com base nestes nitratos e fosfatos. A superfície do mar também não é constante, como podem ver, tem algumas variações. A estimativa da produção de plâncton, como vem às zonas mais produtivas, as zonas que têm upwelling estão a vermelho, ok? As zonas extremamente produtivas. E ficamos por aqui. Espero que tenha conseguido ser compreensível. Agradeço que alguma dúvida que tenham em algum dos slides ponham por escrito e eu responderei também por escrito. Havemos de ter uma sessão de dúvidas para o teste, em que eu explicarei algumas destas coisas melhores que seja possível explicar, e brevemente, na segunda-feira, julgo, terão uma ficha de avaliação dos conhecimentos para poderem fazer e podermos corrigir depois também online como preparação para o teste. Obrigada pela vossa atenção, peço desculpas por alguns inconvenientes, como eu já disse durante as apresentações. Não estou habituada a gravar a minha voz e as minhas apresentações e por isso não é fácil fazer isto pela primeira vez para ter o melhor tipo de apresentações para vocês. Infelizmente é o que podemos fazer durante estes períodos difíceis de pandemia, por isso
espero que vocês façam um esforço igual àquele que eu fiz para fazer as melhores apresentações possíveis e que vocês façam um esforço maior para compreender e aproveitar o melhor destas apresentações. Muito obrigada e um bom dia de trabalho.